A agricultura familiar se define básicamente por três características, ¿no? La gestión, la propiedad y el trabajo de una finca proviene básicamente de la familia, ¿no? Essa é uma definição amplamente reconhecida por la literatura acadêmica e que também se incorpora no debate político. E esta região especificamente, América do Sul, América Latina em geral, puso muito ênfase nisso. Isso nos dá uma mirada que evita alguns prejuízos que se teriam antes, não? Como a pequena produção, o campesino pobre, assim, não. Mirando desde essa outra entrada, essa outra mirada, te permite afirmar que são os agricultores familiares os responsáveis por 80% da produção mundial de alimentos, por exemplo. É decir, não estamos falando só de um setor que é pequenito, que já não tem muito espaço, sino de uma parcela significativa da população que produz o alimento que vai estar em nossas mesas todos os dias, não? A agricultura familiar, por a forma como se organiza, tem potencial muito interessante de responder a alguns dos desafios contemporâneos, não? Por exemplo, este que bem põe sobre a mesa, é decir, como fazer melhor uso dos recursos naturais. A agricultura familiar também tem rol importante, por exemplo, na provisão de alimentos sanos, frescos, não? As verduras, as frutas, não? Em suplir uma demanda cada vez mais urbanizada por alimentos que podem vincular-nos com a dimensão de saúde. A agricultura familiar também pode jogar rol importante em todo o que é a superação da pobreza. É decir, acá poderia dar-te muitos exemplos e vínculos, mas eu creio que é como se ubica, como se vincula a agricultura familiar com a renda mais ampla do desenvolvimento sustentável, não? Que é o grande pacto que todos os países, Paraguai incluído, firmaram junto com as Nações Unidas de cara a promover melhores condições hacia 2030, não? Então, esse é o ambiente, o contexto em qual todos nós outros, os organismos internacionais, os governos, a sociedade civil, a academia, o mundo privado se está movendo nesse momento. Acá, o que uno vai mirando assim, são muito mais grandes em número, não? As explotações familiares e pequenas são muito mais grandes em número de explotações, pero ocupam uma percentual muito mais baixo das terras, não? Esse é o tema, ou seja, a distribuição. E acá é outra dimensão importante que tem a ver com a igualdade de oportunidades, de ampliar o acesso a serviços, a ativos para essa parcela de los produtores. Acá, e isso é importante no debate, ou seja, não há nenhum fator endógeno que diga que um tipo de exploração é melhor que o outro. Ou seja, acá, de certa maneira, dependendo das políticas públicas, dos incentivos, de como se vão conectando com o mercado, você vai tendo resultados que podem estar ao alcance de uma finca explorada bajo esse esquema mais familiar, não? Desde a FAO, nós outros, por el mandato que nos dão os países, ou seja, miramos todo o sistema alimentar, não? Desde a produção até o consumo, não? Passando por os instrumentos de comercialização, enfim, criando, e isso nós estamos muito convencidos que é necessário um câmbio muito significativo à altura do desafio do desenvolvimento sustentável em los sistemas alimentares. Por exemplo, te dou um dado que usamos e manejamos, não? Mais ou menos aí ao redor de 1/3 de lo que se produz se perde, não? Ou se desperdicia ou se perde no pós-cosecha. 1/3. Ou seja, estamos falando que parte da energia, parte da água, do trabalho humano que se invierte, se bota. Ou seja, isso não é sustentável. Então, nós desde a FAO estamos mirando todo o sistema alimentário e isso abre muitas oportunidades, não? Ou seja, abre oportunidades de novos negócios, abre oportunidades de involucrar a grandes e pequenos, abre oportunidades de vincular o setor privado com os movimentos sociais, as organizações, as cooperativas, enfim, há um espaço muito amplo que de certa maneira, cabem todos, não? Em espaço de diálogo. O que hace a FAO? A FAO facilita esse tipo de espaço, não? Apoia os diálogos entre diferentes atores, como um espaço mais neutral, em que podemos invitar atores que, no cotidiano, a lo mejor nunca se sentariam na mesma mesa, não? Esse é um pouco o que hacemos.
Hacemos também muito trabalho com capacitação dos agricultores, formação, não? Muito trabalho, e acá as outras características da região, e Paraguai também é um ator importante nisto, que é tudo que nós chamamos de cooperação sul-sul. Muitas vezes não é necessário ter um especialista de la FAO a ir a um país dizer que há que fazer. Por quê? Porque os países mesmo foram desenvolvendo suas instituições, suas capacidades. Às vezes é muito mais fácil que um técnico de um país A dialogue com um técnico de um país B sobre o mesmo tema e encontrem as oportunidades, as soluções. Não? Exatamente nessa semana, nós outros estamos no marco da reunião especializada de agricultura familiar do Mercosul. Okay. Paraguai tem, nesse momento, a presidência pro tempore, que cambia a cada 6 meses, e é Paraguai quem organiza essa atividade, que tem ao redor de mais de 100 pessoas participando nesses 3 dias. Não? Aí se discutem as políticas concretas. Por exemplo, as políticas vinculadas a crédito rural, as políticas de comercialização, o rol das cooperativas, o rol da juventude rural. Não? Ou seja, como desde o mundo da política pública se podem generando incentivos para que os e as agricultoras familiares tenham melhores oportunidades. Ora, não se trata de fazer um trabalho com a agricultura familiar como um fim em si mesmo. Não? Cada vez mais estamos convencidos nessa mirada de sistemas alimentários de que teremos que prestar atenção ao território, ou aos territórios. Não? E acá em Paraguai também há experiências às quais a FAO tem muito honor de poder participar, apoiar, que tem essa mirada, não? De agregar, juntar os atores de um determinado território, facilitar o espaço para que possam pensar hacia onde querem ir, não? E como a política pública pode aportar. Não? E aí estamos falando de um grande abanico de políticas, não? Que pode ser de assistência técnica e extensão rural, as políticas de formação, as políticas de associativismo, não? As políticas que permitem melhor vinculação com os mercados, políticas que põem à disposição mais informação, políticas que vão moldeando um futuro que creio bastante prometedor na região, não? Com seus desafios, pero que há que seguir mantendo. Nós temos uma atenção muito intensa sobre a dimensão da pobreza rural, não? A pobreza rural acá em todo a América Latina e o Caribe, para os países onde há dados, basicamente dobla, é o doble da pobreza urbana. Nós estamos falando acá mais ou menos que a mitad, basicamente, da população rural, por um critério de pobreza monetária, netamente, vive em situação de pobreza. Não? Quando uno mira desde essa perspectiva, te acende uma alerta amarilla, roja, não? É decir, em um país com a disponibilidade de recursos naturais, com as capacidades que temos, em uma região como a nossa, é algo muito preocupante manter esses indicadores de pobreza tão altos, não? Pior, nós veníamos como região em uma senda de diminuição da pobreza e também de diminuição do hambre, da malnutrição. O que sim vamos vendo nos últimos 2, 3 anos é que esse ritmo de redução se ralentizou. Essa foi uma das principais conclusões da última conferência regional da FAO, que aconteceu em março de 2018 em Montego Bay, em Jamaica, não? Em que os países reconhecem a necessidade de seguir inovando em políticas públicas para fazer frente a esse reto de erradicar o hambre, de reduzir significativamente a pobreza rural e fazê-lo desde uma perspectiva de um bom uso dos recursos naturais. Há um compromisso da região que se está renovando, é decir, é insostenível, tanto desde um ponto de vista netamente moral ou ético, mas também desde um ponto de vista econômico. Ou seja, há um potencial econômico nessa quantidade de pessoas que hoje não têm oportunidades de participar dos processos de desenvolvimento, que nós outros, e acá outra vez, como organismo internacional, nos toca assessorar a los países a encontrar os caminhos, nos toca reativar, nos toca traê-los adentro de los processos de desenvolvimento, entendidos acá, como entende a FAO, como uma ampliação das liberdades humanas, como uma ampliação da prosperidade
no mundo rural, ¿no? La región, por esse caminho que percorreu nos últimos 15, 20 anos, sempre é vista desde afuera como uma região que hizo bem seu trabalho, ou seja desde um ponto de vista de ampliação da produtividade, da produção, seja desde um ponto de vista de inovação social. Acá, por exemplo, desde Latinoamérica, nós aportamos a outras regiões espaços como esse que te comentava da REAF, em que se juntam governos e movimentos sociais para discutir o mundo rural, não? Acá, essa experiência hoje se discute em outras regiões como África, por exemplo, não? É uma região também muito reconhecida por a vitalidade e a fortaleza de suas instituições. É decir, acá temos agências de investigação, sistemas de assistência técnica e extensão rural que se foram rearmando. Então, é uma região que, de certa maneira, está bem posicionada, tem algo que dizer ao mundo, tem algo que aportar ao mundo, não só desde a produção de alimentos, sino desde sua capacidade de inovação. Então, tem um desafio. Eu creio que tem um desafio muito interessante, que pode ser tomado como uma oportunidade, que é um pouco isso que dizíamos, não? de entrar em um sendero de uma nova economia, de uma economia mais sensível a atributos sociais, culturais, ambientais que a sociedade cada vez mais urbanizada valoriza. Então, aí há todo um debate intenso e Latinoamérica é uma protagonista dessa discussão global.